Raquel da Educação Canina, tô de volta para mais uma live com vocês. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu prometi que ia falar com vocês na outra vez, que é sobre projeções. Eu vou um pouquinho mais além hoje, e por isso que eu coloquei esse título, projeções como características de transtornos de personalidades tem um impacto na vida e no treinamento dos cães no dia a dia, né? Principalmente na área que a gente está vivendo hoje em dia. Eu não sei até onde vocês leem, entendem um pouco sobre esse tipo de assunto, mas eu sempre achei muito importante ler sobre conduta humana e personalidades humanas para a gente entender de verdade como tudo isso afeta não só o nosso trabalho como treinadores de cães, porque a gente precisa lidar com essas pessoas que estão por trás dos cachorros, mas de qualquer jeito para o nosso cenário de forma geral, né? Para a gente avaliar o cenário e as possibilidades dentro do que a gente pode realmente fazer, né? Eu sempre acho que tem uma pergunta que cabe aqui, e todo mundo que treina cachorro já ouviu isso em algum momento, que são as perguntas que a gente escuta normalmente dos clientes. Eu acho que muito pouca gente presta atenção de verdade nas perguntas que os clientes nos fazem, a forma como os clientes nos abordam no início, como essas mensagens chegam até a gente e o que isso quer dizer, até onde isso mostra o quadro e o caso real do cachorro e até onde a gente tem que entender de verdade o que fazer em casos assim, tá? Muita gente acha que isso é bobagem, que o trabalho do adestramento é só o trabalho na prática, tudo que você tem que fazer é entender como ensinar o cachorro a parte de obediência e conduta social e nada mais, mas não é, tá? Lembrem que o cachorro não é de vocês que são treinadores, o cachorro é de outras pessoas. Então, absolutamente esse é o papel, treinar essas outras pessoas. Para treinar essas outras pessoas, você tem que entender como a mente delas funciona, tá? Por que eu coloquei o título como projeção? Por que projeção é tão importante? Eu acho que muita gente faz muitas perguntas no mundo do adestramento, mas a gente não faz as perguntas certas. Se a gente fizesse as perguntas certas, a gente teria as respostas certas. Mas normalmente as perguntas não são. Então eu vou começar com uma pergunta muito simples que todo mundo que trabalha com adestramento já ouviu. Quando que eu posso tirar o meu cachorro do place? Quando que eu posso tirar a prong do passeio? Quando eu posso sair com outra coleira? Quando eu posso guardar o meu colar eletrônico e entender que meu cachorro não precisa mais disso? Quando que eu posso parar de usar a caixa de transporte, por exemplo? Por que essas perguntas surgem, né? Quando uma pessoa vem pra gente e pergunta coisas desse tipo, você tem que entender o que tem por trás da pergunta. A pergunta não é essa. A pergunta é quando eu posso estar isento da responsabilidade de fato treinar o cachorro. Essa é a real pergunta. Por que as pessoas não perguntam o que elas querem perguntar de verdade? E por que a gente muitas vezes seleciona o que a gente quer escutar? Porque isso é conforto. O que tudo isso tem a ver com projeção, Raquel? Projeção, eu uso bastante essa terminologia nas minhas lives, quem está aqui há mais tempo está acostumado a ouvir. Projeção é um mecanismo da mente humana de pôr para fora e expressar o que a gente tem de pior, o que a gente não tem e o que a gente sente falta, tá? Então prestem muita atenção, entendam com muita clareza esse conceito. Eu estou simplificando da melhor maneira possível para que vocês consigam pegar o resultado disso e implementar na carreira de vocês, na vida de vocês com os cachorros e em outras esferas também. Por que projeção é tão... fala tão alto? Muitas vezes no diálogo não verbal das pessoas, ou no diálogo subliminar, como a gente gosta de falar, porque é isso que de fato revela as pessoas. A gente tem que entender que as pessoas hoje vivem atrás de escudos, principalmente na era da internet. É muito difícil eu tô falando agora de relação cliente e dono de cachorro, tá? É muito difícil você encontrar um cliente que de cara vai entregar para você tudo que ele realmente sente, o estado onde ele realmente está, que vai te dar uma explicação melhor de por que o cachorro está naquela situação. Para quem trabalha com adestramento há muito tempo, vocês vão entender que as perguntas são sempre as mesmas, mas as respostas e o approach vai ser diferente justamente por conta dessa questão em particular. Fica até meio repetitivo, né? A gente repetir a mesma coisa sempre, mas você vai entender que a chave que você tem que virar tá justamente nesse pedaço aí do ser humano por trás do cachorro. Quais são as projeções mais comuns que a gente vê no mundo do adestramento, né? E lembre do conceito que eu falei, projeção é a intenção inconsciente, muitas vezes, de colocar para fora o que a gente tem de pior ou o que a gente não tem, tá? Quantas vezes vocês vão ouvir pessoas dizerem: meu cachorro não gosta de passear na rua, meu cachorro pensa que é gente, meu cachorro sente ciúmes de mim, meu cachorro sente ciúmes do meu marido, meu cachorro sente ciúmes da minha mulher, meu cachorro não gosta do porteiro, meu cachorro não gosta do meu vizinho, e assim vai. Tudo isso, todas essas são características, entre aspas, negativas
que a pessoa te mostra como sendo do cachorro, quando na verdade são características ou lados negativos dela mesma. É fácil projetar isso no cachorro, porque quando você coloca isso no cachorro, você desassocia da sua personalidade. Agora você está desenhando uma característica ou apontando uma característica ruim fora da sua imagem como indivíduo. Então, a possibilidade de julgamento ou correção, o ato corretivo, não vem para você e vem para o indivíduo que foi apontado, tá? A mesma coisa vale para quando a gente projeta coisas que a gente não tem. Então, da mesma maneira que você vê pessoas falando de características negativas dos seus cachorros, que teoricamente seriam simples de resolver, Isa, amor, boa tarde, que seriam simples de resolver, a gente também vê as pessoas projetarem, né, no cachorro características que elas não têm. Meu cachorro é lindo, meu cachorro é atraente, meu cachorro é irresistível. Todos os lugares que ele vai, todo mundo quer mexer com ele. Ele é a sensação do bairro, ele é a sensação da festa, ele é a sensação da família. Olha como fulano gosta dele, olha como o Beltrano gosta dele, olha como ele é bonito nas fotos. Olha quando ele rasga o meu sofá, que lindo que ele é, e assim vai. De novo, isso é colocar para fora o que você não tem ou não acredita que tem. Meu cachorro me protege, exatamente. A gente vê o quê? Essa característica de adoração, de atração, de ser irresistível, de ser bonito, de ser fotogênico, de ser maravilhoso, mesmo quando está fazendo coisas ruins, é muitas vezes uma projeção do que a pessoa gostaria de receber para ela. De novo, ela desassocia o indivíduo, porque inconscientemente ela sabe que ela não é, mas ela se aproveita e se alimenta dos elogios recebidos pelo cachorro. Vide os cães da sensação da internet agora. Quantos perfis de cachorros existem mais ou menos nessa linha, que absolutamente mostram só esse lado. Olha ele de pijama, olha que lindo o pijaminha dele, olha que linda a tiara dela, olha que linda a roupinha de bailarina dela. Aquele indivíduo por trás daquele cachorro é o indivíduo que gostaria de ser adorado dessa maneira, gostaria de ser popular daquela maneira, gostaria de receber todas as curtidas, os coraçõezinhos e as mensagens privadas. Na prática, a gente sabe que é ele que está ali por trás, mas a vitrine não é ele, mas ele se alimenta do que vem dessa vitrine. Raquel, por que tudo isso é tão importante? Que tudo que você está falando aí tem a ver com treinamento de cachorro? Porque nós somos as pessoas que vamos ser chamadas para resolver os problemas desse cachorro. Mas, na verdade, a gente está sendo chamado para resolver os problemas dessa pessoa. É nesse ponto que eu quero que vocês cheguem, tá? Muitas vezes a gente pensa que o adestrador nunca, hoje, vai ser o cara que vai chegar na casa de uma pessoa e vai ter sucesso em qualquer atendimento se ele só olhar para a vitrine, que é as coisas que o cachorro faz de certo e errado, aonde a coisa tem que ser regulada e assim vai. Tudo o que acontece com o cachorro é um reflexo do que acontece com a pessoa. Agora vamos falar na prática onde isso entra em conflito. Você como um profissional de frente para uma pessoa que está passando por essas curvas de projeções, de novo, que são maneiras de externalizar o que você tem de pior ou o que você não tem para outro indivíduo. Pense que o cliente está falando com você como se você não entendesse esse conceito e está colocando toda essa carga no animal, tá? Você teoricamente é chamado para lidar com o animal, mas agora você vai ter que lidar com essa pessoa, tá? Ao mesmo tempo. Aí entram as famosas perguntas que a gente escuta constantemente. Quando que eu posso deixar ele dormir fora da caixa? Por que eu tenho que fechar a caixa de transporte? Por que a porta da caixa não pode ficar aberta? Por que ele não pode cheirar a visita? Por que ele não pode dar oi pro amiguinho? Ele fez xixi no meio da sala, mas ele não sabia. Ele latiu, mas se ele não latir também, ele vai fazer o quê? Quando começam as contestações, é justamente quando você começa a apresentar plano de ações corretivos. Nos dois aspectos da projeção, o plano de ação corretivo, ele destrói a fantasia criada por trás do cachorro. Agora preste atenção que essa parte parece ser muito louca, mas é assim que funciona a mente humana, tá? Quando o cachorro é um produto de uma projeção do meu pior lado, ou das coisas que eu não sou, e o adestrador vem, teoricamente, para corrigir ou ajustar esse quadro para que ele reflita a realidade, o papel do adestrador é destruir a fantasia que foi criada pelo indivíduo por trás do cachorro. Então você tem que lembrar por que o indivíduo por trás do cachorro criou a fantasia. Porque é um mecanismo de sobrevivência. Ele não quer lidar com o que ele é realmente de verdade,
Então ele começa a projetar. A projeção faz com que ele se sinta vivo e num lugar seguro, que é dentro da fantasia dele. Quando o adestrador aplica correções ou aplica soluções, sejam elas quais forem, seja envolvendo a caixa de transporte, um exercício em particular, um equipamento de treinamento em si, que são só pedacinhos dessa equação, ele destrói essa fantasia. Então, naturalmente, você vê o quê? A resistência do indivíduo por trás do cachorro de implementar tudo isso. É quando essas perguntas surgem. Aí, de novo, quando eu posso tirar ele do place? Quando eu posso tirar ele da caixa? Quando eu posso deixar ele cheirar? Quando eu posso deixar ele subir no sofá? São todas concessões que nós sabemos que na lógica e na nossa leitura do adestramento nos dizem o quê? Se você me chamou aqui para te dar a solução, eu te apresentei a solução e agora que você está me propondo de volta é que o seu cachorro tenha de novo todos os hábitos que ele tinha e que levaram ele a chegar nesse estágio problemático. Por que existe o confronto de volta? Porque, de novo, não é o cachorro. Eu falo isso para vocês há anos, tá? A resistência não tem nada a ver com o cachorro. Quando você sente a resistência dos donos dos cães em relação a todo planejamento corretivo e apresentação de solução, é porque essa solução toca nesse lado, na fantasia criada por projeção. Isso, gente, é super importante. Eu queria muito, cara, muito que vocês, adestradores, mergulhassem um pouco mais nesse lado, para vocês entenderem como navegar no mundo do adestramento. Semanalmente, eu tenho esse hábito de compartilhar com vocês aqui print de comentários que aparecem no meu canal do YouTube. Embaixo de vídeos recentes e muitas vezes embaixo de vídeos muito antigos. E normalmente são embaixo de vídeos com temas que são muito comuns, que eu sempre falei para vocês, que é brigas entre cães da mesma casa, ou adaptação de 2 cães da mesma casa e assim vai. Normalmente você vê perguntas que parecem bobas, ou muitas vezes no filtro, só em comentários muito honestos, como foi o comentário que eu fiz na live anterior, e eu mostrei um comentário de um rapaz que foi muito honesto em falar como o casamento dele teve um baque enorme no casamento dele por conta dele fazer as vontades da esposa dele, né? Que tem um elemento de projeção aí importante também, que é o quê? Por que as pessoas se colocam nesse papel? É isso que eu quis falar na live anterior. Isso também é uma forma de projeção, tá? Por que essa dinâmica é muito comum nos casais, é onde as pessoas têm personalidades diferentes, elas têm opiniões diferentes, mas a gente sabe que na apresentação, na primeira fase de relacionamento, todo mundo quer mostrar o seu melhor lado, ao invés de se mostrar de verdade. Por que as pessoas fazem o primeiro personagem? Porque elas apresentam o que elas acham que vai ser mais atraente, e aí entra a projeção. Eu apresento muitas vezes o que eu não sou. Só que isso não é sustentável. Então, em algum momento, isso desmorona ao longo, quando a relação se torna sólida. Quando as pessoas começam a se sentir seguras no relacionamento, elas começam a mostrar quem elas são. E aí é quando o personagem desmorona e as pessoas se frustram. Só que nesse momento, não existe atitude corretiva, porque se prender na segurança de eu estou num relacionamento acaba sendo mais importante do que estar de fato num relacionamento saudável ou ser feliz de verdade no relacionamento que eu estou. Então, a moeda de troca vira, para eu não ter que passar por tudo isso de novo, eu vou engolir tudo isso aqui simplesmente porque o escudo de estar no relacionamento me coloca numa condição de normal. Tem muita gente casada porque ser casado é normal e ser solteiro não é. Por mais que o mundo seja moderno e assim vai, todo mundo sabe que se você pega uma pessoa de uma certa idade, você fala, nossa, como você não teve nenhum relacionamento longo até hoje? Como você nunca se comprometeu com ninguém? Se você disse que a resposta é não, você vai ter que explicar. E conservadorismos à parte, é assim que a mente humana funciona. Todo mundo é assim. Agora, a partir do momento que você é casado, você já vai automaticamente para a categoria de normal. Então tem muita gente que casa simplesmente porque isso socialmente cria para eles o passaporte de agora eu sou normal, não sou mais uma anomalia, tá vendo? Eu posso casar como todo mundo casa, eu posso ter um relacionamento como todo mundo tem. Só que por trás da cortina são coabitantes do mesmo espaço, sem dividir nenhuma opinião, nenhum gosto real, e são pessoas que de fato não têm absolutamente nada em comum. Elas têm em comum uma coisa só, a insegurança e o medo do julgamento social. Então elas preferem as duas enterrar para baixo do tapete as diferenças delas, coabitar em silêncio e mostrar para o mundo que elas são pessoas normais. Projeção do que eu não sou, produz projeção do meu pior, quer dizer, tá aí o seu pior lado, né? Aí elas colocam constantemente a culpa humana nas outras, a culpa é sua, você é isso, você é aquilo, por trás das cortinas. Uma projeta para outra o que tem de pior, uma projeta para outra as suas frustrações. E dentro do mundo do adestramento são os cães que estão nesse meio do caminho, que é o caso desse rapaz que perdeu 2 cachorras assim.
Isa falou, é importante também alinhar as expectativas. Se o dono quer fazer menos, ele também vai receber menos do cachorro. Exato. Esse alinhar a expectativa, né, Isa? É assim. Se a gente pensar por esse ângulo, existe uma razão pela qual alguns cães sempre vão ser cães difíceis. Eu já falei isso em lives há anos atrás, né? Tem pessoas que, de novo, esse é um processo inconsciente. O cachorro ser problemático é a gasolina, é a sobrevivência, é o que faz ela viva, tá? Se ela tiver um cachorro que não tem problema nenhum, ela não vai ter mais, ela não vai receber mais essa gasolina, essa atenção das pessoas. Ela não vai ter nenhum motivo para reclamar na internet, ela não vai ter nenhum motivo para participar dos fóruns. Na rua, o cachorro dela não vai chamar a atenção de ninguém, porque ele não vai tentar morder ninguém ou não vai latir para ninguém. Ela vai passar despercebida. Ela não vai ter nenhum motivo para reclamar com os familiares, com o marido, com a esposa. Ela vai se tornar uma pessoa normal. E ela não quer ser uma pessoa normal. Como ela não tem nenhum outro atributo de destaque, o problema do cachorro vira o motor que faz com que essa tensão continue sempre acontecendo ao redor dela. Ela não quer sair da teoria do caos. Nunca. Por enquanto, ainda tenho paciência de rodear o cliente que tem muita emoção com o cachorro, pelo bem do cachorro. Na verdade, assim, a gente passa por todo esse vale das sombras para poder dar uma possibilidade para esse cachorro ter uma vida melhor. No processo, você acaba conhecendo muito sobre a mente humana. E você vai entender muito porque existe o adestramento hoje em dia, na realidade, né? Se a gente fosse parar para pensar, há 50, 60 anos atrás, não existia nem de longe a quantidade de prestadores de serviço dentro dessa categoria nossa. Por quê? Porque a resposta que as pessoas tinham, a conduta que as pessoas tinham em relação ao cachorro era muito objetiva. O cachorro tinha um papel bem específico na vida das famílias. Hoje, o cachorro foi preenchendo as lacunas. Quanto mais a sociedade navegou para essa esfera do isolamento social, do individualismo extremo, da inabilidade de comunicação, da conveniência de esconder as verdades por trás de elementos de máscaras sociais e posturas, as pessoas foram ficando cada vez mais distantes de quem elas são de verdade, né? De quem elas realmente são, o que elas realmente querem. Abraçar o que você quer de verdade, quem você é de verdade, é uma coisa difícil para muita gente hoje em dia, tá? A transparência, ela é uma característica de pouquíssimas pessoas. Muito pouca gente no mundo hoje consegue, de fato, ter uma conversa honesta e direta, dizendo o que pensa e como se sente de verdade. Isso não coloca... Transparência e objetividade não tem nada a ver com ser rude, cruel ou não empático. Pelo contrário, eu acho que o primeiro sinal de empatia com você mesmo, você tem empatia com você mesmo quando você reconhece quem você é e você não tem vergonha de mostrar quem você é. Ao mesmo tempo, você escuta e reconhece quem os outros são, mas você não nega ou não apaga você como indivíduo por conta de outras pessoas. E eu acho que a mentalidade de grupo que foi se formando em cima de movimentos específicos no mundo fez com que as pessoas esquecessem quem elas são e tentassem se encaixar em alguns desses quadrados. E é aí onde começa o grande risco das projeções, tá? Então, parece muito complexo, filosófico que eu tô falando, gente, mas não é, tá? Se vocês traduzissem tudo isso daí, na prática, é como literalmente sentar com os clientes e olhar para o mapa da personalidade do cliente para você entender de verdade o que é que você vai fazer com aqueles cachorros, tá? Gustavo disse que a transparência às vezes vem com um preço que alguns não querem pagar. Exatamente, tá? Você chegou num ponto muito importante. Ser franco, ser transparente, ser claro, tem um risco. Que, na verdade, a gente pode olhar como um preço, talvez. Você colocou de uma maneira até melhor. Qual que é o preço? E eu acho que é um preço que vale a pena, que é o quê? Uma vez que eu falo o que eu penso, eu me coloco do jeito que eu sou de verdade, eu tenho que aceitar que nem todo mundo vai aceitar, vai querer a minha oferta, né? Mas será que isso não é a melhor maneira de você viver uma vida honesta? Porque a minha apresentação transparente, ela vem com o preço de que só quem vai comprar o que eu estou vendendo, vai comprar de verdade o que eu estou vendendo. E quem não gostar do que eu estou vendendo no primeiro momento, será que não vai ser um problema muito maior para mim lá na frente? Então, é esse pedaço que eu acho que as pessoas não entendem. E essa coragem, como você mesmo colocou, de assumir esse risco. Que eu tenho uma proposta, eu quero me aproximar de tal grupo, eu quero essa carreira, eu gosto de tal pessoa, eu quero ter um relacionamento com fulano, beltrano, ciclano, e eu tenho que mostrar quem eu sou. Existe um risco, sim, da pessoa não gostar do que ela está vendo e não aceitar. Mas eu tenho que honrar quem eu sou.
Se eu não honrar quem eu sou naquele primeiro momento, é exatamente o que aconteceu com o rapaz da live que eu fiz anterior. Porque ele não honrou quem ele era, porque ele não honrou o que ele acreditava e a opinião dele, ele pagou um preço enorme no casamento dele. 2 cachorras dele morreram por conta disso. Simplesmente porque ele quis fazer as vontades da mulher dele. Isso acontece dos dois lados. Tem mulheres que fazem isso no relacionamento em relação aos homens, tem homens que fazem isso no relacionamento em relação às mulheres. Eu não quero perder ele, eu não quero perder ela. Eu investi muito tempo nesse relacionamento, eu já tô aqui há muito tempo. Você tá aí há muito tempo porque você mentiu pra você mesmo lá atrás. Você não quis assumir pra você mesmo quem você era. De novo, eu nem tô falando dos cachorros até então, preste atenção nesse detalhe. Por que isso é importante? Na hora que o cachorro entra, eu acho que o cachorro dentro de um relacionamento que ainda tá cheio de escudos e as pessoas estão atrás, cada uma das suas barricadas, o cachorro vem pra expor todo mundo. Ele vem para tirar as máscaras de todo mundo e mostrar quem todo mundo é de verdade dentro desse relacionamento. E muitas vezes ele paga o preço. Porque a inabilidade dos indivíduos nessa equação de lidar com a realidade faz com que o cachorro seja sempre o foco, que é de novo o elemento da projeção. Eu não quero dizer que o problema é comigo, então eu vou deixar o cachorro ficar cada vez pior e vou falar, tá vendo? Olha esse cachorro. Olha o problema dele. Ele morre de todo mundo. Ele é hostil com todo mundo. Eu não posso receber visita. Eu não posso sair na rua. Ele late para todo mundo. Olha quanta projeção em cima do cachorro. Não que o cachorro não esteja agindo dessa maneira. Mas a pergunta é, olhe como é fácil você descrever com uma lista tudo de ruim que o cachorro faz. Quando o cachorro é sua responsabilidade. Então, quanto mais a pessoa coloca e projeta no cachorro, sem querer, mais ela acumula na lista dela falhas de responsabilidade não cumpridas. Ah, mas é minha mulher que não quer. Ela também é sua responsabilidade dentro desse relacionamento. Ah, mas meu marido não quer. Mesma coisa, tá? Aí, se chegar quando a gente chega nesse momento da discussão, que muita gente não quer chegar, a pergunta é como que é o resto do seu casamento? Porque se vocês não conseguem chegar num acordo em relação ao cachorro, e o resto? Ou vocês só coabitam? E cada um tem a sua mente, cada um pensa de um jeito diferente, mas o elemento número 1 que vocês precisam compartilhar, nele vocês não chegam no acordo, então isso me diz que o resto vocês também não chegam no acordo. Então, é muito importante a gente pensar em relação a isso, porque projeção nunca é bom, tá? Se fosse bom, não aconteceria. Então, o que você tem de bom, você quer pra você. Eu acho que ninguém precisa estudar psicologia para entender isso. O que você tem de bom, as suas características boas, ninguém tem dificuldade de reconhecer o que tem de bom. Uma pessoa que é bonita vai olhar no espelho e vai ver que é bonita. Uma pessoa que tem um corpo bonito vai ver uma pessoa que é inteligente, vai saber disso. Ela não precisa de nenhuma validação externa em relação ao que ela sabe de fato, honestamente, que ela tem. A projeção é sempre alguma coisa ruim ou alguma coisa que você não tem. Por isso que você não quer reconhecer, porque aí significa não reconhecer coisas boas, significa reconhecer coisas ruins. E reconhecer coisas ruins a gente não quer, a gente quer fugir desse lugar. Então a gente projeta para que a gente não tenha que reconhecer na gente. E é tão grande, tão nítido que a gente precisa reconhecer em outro. Então a gente põe isso para fora. E os anseios do espaço que a gente ainda não ocupou, ou das características que a gente ainda não tem, que a gente admira e não quer dizer, a gente projeta em alguma coisa perto, que é o nosso cachorro, tá? Porque o nosso cachorro faz com que essa imagem seja associada a gente. Então, eu não tenho, mas o meu cachorro tem. E se o meu cachorro é bonito, todo mundo vai me achar bonito. Se o meu cachorro é simpático, eu não sou, mas todo mundo vai me achar simpático, porque o meu cachorro é simpático. Quanta gente sabe que quando você tem cachorro, você tem uma facilidade muito maior de conhecer gente. As pessoas gravitam muito mais para o cachorro do que para pessoas. Eu falo aqui, às vezes, que eu saio na rua e vou em lugares diferentes quando eu tô sozinha, versus eu vou em algum lugar quando eu tô com o cachorro. Quando eu tô com o cachorro, é natural as pessoas puxarem assunto, virem falar comigo. Quando eu tô sem cachorro, já é um pouco diferente. Por quê? Porque o cachorro é essa porta aberta. Então, uma pessoa que muitas vezes falaria com você, não vai sentir a vontade de falar com você. Por quê? Porque ela vai fazer esse approach em você. Você não tem... Qual veículo que eu uso para chegar? Nenhum. Ah, mas agora tem um cachorro, então eu chego. Entendeu? Muita gente pega cachorro porque sabe que isso existe. Então, muita coisa acontece através do cachorro, tá? Então, o efeito, se a gente pudesse finalizar de tudo isso, o clássico de projeção é o homem de masculinidade frágil pegar um pitbull e achar bonito e ser agressivo. Exatamente. Quem tá no mundo do adestramento há muito tempo, você sabe disso, sabe que isso é uma das características mais comuns que a gente vê dentro do adestramento. Eu já falei sobre isso. O estilo de adestramento, né? O tipo de treino, como os adestradores se portam, como eles apresentam o treinamento deles.
Quanto mais você enxerga isso, tem muito adestrador homem que está dentro do mundo mais hostil do adestramento, se a gente pudesse colocar de forma mais diplomática assim. Isso é totalmente uma tradução do que ele acabou de falar e falou muito bem. Eles querem criar esses cachorros com esse estigma mais forte, cães maiores, cães que mordem, cães que são ferozes, cães que são hostis, porque eles querem ser vistos assim. De novo, projeção é o que você não é. É o que é de pior em você, é o que te falta, tá? Então, se você analisar o conteúdo das pessoas, quanto maior o volume disso, você vai ver que isso são características que esses indivíduos não têm. E eu conheço indivíduos assim, dentro do mundo do adestramento, homens assim, tá? Que colocam essa imagem aí, mas na realidade são pessoas extremamente vulneráveis, inseguras, com uma série de outros problemas pessoais que faz com que elas tenham essa necessidade muito grande de compensar isso com uma proposta de adestramento mais ritualística, até violenta. E muitas vezes, de novo, o cachorro paga o preço, tá? São cães que vivem na mão de pessoas que literalmente usam os cachorros para continuarem bêbadas dentro desse conceito de uma masculinidade que eles de fato não têm. Eu sempre falei, o homem masculino de verdade é um homem seguro, é um homem que não tem necessidade de fazer nada disso. A presença dele naturalmente diz tudo, muitas vezes numa conversa calma e diplomática, você vai sentir isso, tá? Da mesma maneira que na mulher acontece o mesmo, tá? Isa falou, isso é muito real, quer mostrar seu tamanho através do cachorro. Quer mostrar tamanho, performance, tudo, entendeu? É uma necessidade muito grande de ser visto como essa figura de gladiador que eles não são, de verdade. O triste é que ninguém cobra isso dessas pessoas. Elas entendem que deveria ser assim porque, normalmente, quando a pessoa projeta demais, é quando ela é constantemente influenciada pelo que ela vê em outras pessoas. Então ela está constantemente assistindo o mundo dos outros de camarote. E, de novo, ela está se distanciando dela como indivíduo e tentando se encaixar em alguns desses quadrados. O quadrado que mais atrai é o quadrado que muitas vezes é diferente do dela. Então ela tenta se encontrar nesses lugares. Ele ou ela, não é qualquer pessoa. Tenta se achar num desses quadrados, quando na verdade a felicidade, a tranquilidade e o equilíbrio está em você encontrar essa satisfação em quem você é de verdade no espelho, independente de quem você olha. Por isso que a gente é o que a gente consome. Então, eu sempre falei para vocês, cuidado com o que vocês assistem, com o que vocês leem, com o que vocês façam no feed de vocês constantemente, porque isso tem um impacto na cabeça de vocês, muitas vezes inconsciente, tá? Sem querer, vocês vão projetando coisas que não precisariam estar ali. Sem querer, vocês querem... Eu já falei isso uma vez na live, né? Como é engraçado, nós que somos mulheres sabemos disso. Reparem como as mulheres hoje se vestem iguais. É o mesmo cabelo, é o mesmo tipo de roupa, é a mesma maquiagem, é o mesmo tipo de foto, quando elas tiram selfie é a mesma coisa, é aquele mesmo grupinho, uma tacinha de champanhe na mão, é tudo igual. É muito difícil você enxergar mulheres que são vistas naturalmente como elas são. Elas estão constantemente... Eu falei isso uma vez, eu vi uma foto de umas meninas, que eu conheço as meninas, lá de Salvador, da época do meu tempo. Elas fizeram uma viagem, elas estavam todas quatro com o mesmo cabelo, com a mesmo tipo de roupa. Parecia quatro soldadinhos, assim. Olha como é fácil se perder a identidade. Sim, um corte de cabelo ali pode ser bonito, uma maquiagem aqui pode ser bonita, mas você não pode... Você pode cuidar da sua aparência. Agora, você não pode fazer isso a ponto da sua aparência simplesmente ser um reflexo de uma celebridade, sei lá quem mais que vocês gostam de ver, entendeu? E para homem é a mesma coisa, entendeu? Tem muito homem que é exatamente a mesma coisa. É muito difícil você... Em tudo, se a gente olhar só o espelho de fora, né, a parte de fora, aparência, tudo, é bem difícil você ver um homem com a conduta diferente do resto. Você tende a ver normalmente um padrão. Então todo mundo quer entrar nesse padrão. Mas as pessoas são indivíduos únicos, com suas próprias características. Então toda vez que a gente tenta se encaixar no padrão, a gente vai viver um pouco dessa frustração. Você vai achar um lugar onde você não se encaixa. E tudo isso tem um reflexo enorme no mundo dos cachorros, tá? Parece, de novo, que eu filosofei demais, tá, gente? Mas eu quero que vocês pensem por esse ângulo. Treinar cachorro, adestramento, ele é muito mais. Assim, para você fazer um trabalho efetivo com o cachorro, você tem que abrir todas essas cortinas para a pessoa que está atrás do cachorro. Todas elas. Se ela quiser de verdade ter sucesso com o cachorro dela, ela vai ter que entender aonde estão as projeções dela, aonde estão as falhas dela, aonde estão as frustrações dela. Ela vai ter que aprender a olhar no espelho e gostar do que ela está vendo. Reconhecer o que ela quer. Para aí a gente começar a treinar esse cachorro.
Não estou dizendo que são 3, 4 anos de trabalho, longe disso, tá? Mas ao longo dos atendimentos você tem que ir trazendo a pessoa para esse grau de esclarecimento, tá? Gustavo falou, elas fazem aquele biquinho para tirar fotos e daqui a 10 anos você se arrepender porque todas as fotos estarão com elas com a cara. É bem bizarro, cara, é bem bizarro. No universo feminino isso é bem bizarro, bem mesmo. Não tô dizendo que não existe no universo masculino, tá? Isso existe em tudo que é lugar. Mas é bem bizarro essa forminha, né, que esse pessoal tentou entrar, e isso chama muita atenção, porque é gritante de verdade como muitas mulheres poderiam ser lindas e muito bonitas se elas fossem quem elas são, naturalmente. E elas acabam se transformando tanto que elas, na minha visão, Raquel, eu acho que elas acabam ficando feias, simplesmente porque elas modificam tanto o que elas são, que em algum momento elas não têm mais identidade. E eu acho que antigamente, antes de vir toda essa onda, né, que existe hoje aqui, não que isso nunca existisse no passado, mas pra mim, a nossa beleza como indivíduos, mulheres, né, todas nós somos tão bonitas naturalmente falando. É só você conseguir enxergar, mas se você não conseguir enxergar isso em você, fica difícil, né, outra pessoa enxergar. E vale pra todo mundo, né, mas acho que as mulheres têm um pouco desse estigma, elas são muito presas à aparência, na sua maioria. Isso tem um peso também, porque a gente atende muita mulher com cachorro, e a gente vê como existe um pouco dessa preocupação também. E eu não estou dizendo que você tem que andar que nem uma mulamba, não é isso, tá? Mas você tem que reconhecer quem é você bonita, versus o padrão que o mundo determinou como beleza, tá? Mas é isso, gente. Eu sei que esse assunto dá para ir até muito mais longe do que isso, tá? Mas eu acho que o efeito disso é, se a gente não lida com esses pedaços, se a gente não faz de uma maneira ou de outra com que o dono do cachorro, o cliente, enxergue tudo isso, o treinamento nunca vai evoluir. Porque vão ter sempre elementos dessa galáxia que vão surgir como impedimentos para a prática dos cães do dia a dia. São todas as coisas que a gente vai pôr para fora de ruim, que vão gerar os bloqueios que fazem com que a gente não faça o que a gente tem que fazer com o cachorro. E eu não gosto, cara, mesmo de ver os cachorros pagarem esse preço. Eu de verdade fico triste quando eu vejo que o cachorro fica dentro desse limbo, tá? Lúcia falou, algumas harmonizações faciais parecem Avatar. Muito. Nossa, eu tenho um... Ai, me dá um desespero quando eu vejo aquela ali, Lúcia. Eu acho muito bizarro. Então, mas é isso, gente. Eu acho que a gente precisa mergulhar um pouquinho mais na mente das pessoas, entender o que é que faz com que elas estejam de fato nesse lugar. Porque essas pessoas não estão além da salvação ou do esclarecimento. Elas só precisam entender onde elas estão. A gente não pode fazer tudo. Acho que nós, como profissionais, a gente faz uma parte, eles fazem outra parte. A gente leva o cliente até um certo patamar, o resto ele tem que fazer sozinho. Então a gente está ali para elevar, tá? Vai um passo a mais de quem quer. Infelizmente, muita gente tem medo de enxergar a verdade, como foi dito aqui, tem medo de se mostrar de uma maneira realista e tem medo de lidar com as consequências de mostrar quem é de verdade, né? Mas aí é uma escolha de cada um. Então, acho que o mais importante é a gente fazer a nossa parte e abrir essa porta. Quem quer atravessar essa porta será bem-vindo. Quem não quer, infelizmente, vai viver nesse mundo, né? Isa falou, eu que sou desse mundo da harmonização, acho bizarro que alguns profissionais fazem. Com certeza, Isa. Eu acho que a gente está ali num limiar onde isso possivelmente pode ser categorizado até como um crime, cara. Porque eu acho que as transformações que as pessoas estão passando passa para mim do limite, e eu acho que começa a virar uma coisa de automutilação quase. De novo, isso diz muito sobre como as pessoas se comportam e até onde elas estão dispostas a ir para aparecer no Instagram ou no mundo como uma mulher mais bonita, né? Será? Então, enfim, mas é isso, gente. Eu não vou me alongar aqui não, tá ficando escuro aqui também. Mas não deixem de acompanhar o roteiro das lives essa semana no YouTube, tá? Eu vou colocar... Depois eu quero ter a opinião de vocês. Que dia vocês acham melhor? Eu vou fazer um dia live no YouTube eu sozinha, tá? Porque eu tenho terça com os meninos, quarta com as meninas. Eu vou fazer uma live eu sozinha também. E eu quero melhorar um pouquinho esse calendário das lives lá e das lives aqui no Instagram, tá? Igual as lentes de contatos dele. Nossa, Ai, Isa, socorro, dá até desespero só de pensar. Mas eu quero pensar em melhorar um pouquinho o calendário das lives e
pra gente ir um pouco mais a fundo. Tem bastante assunto para discutir essa semana, tá? Mas obrigado a todo mundo que tá aqui. Não deixe de ir escutar o podcast também. Quem não sabe, todas as lives que estão aqui vão pro podcast. E em qualquer lugar que vocês procurarem podcast Educação Canina, vocês vão me achar, tá? Spotify, Google, Apple, qualquer lugar eu tô lá. Escuta o podcast. Quem escutar o podcast, põe as 5 estrelinhas lá se vocês gostam, tá? Falta bem pouquinho pra gente conseguir desbloquear algumas coisas legais pro podcast, que vai ser legal pra vocês também. Então, acompanhe por lá também. Se inscreva no canal do YouTube também, não deixe de acompanhar por aqui, tá bom, gente? Beijo enorme, um excelente final de domingo pra vocês. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.